Bom dia, nono ano, como estão todos? Nossa aula de arte de hoje vai falar sobre cubismo. Mas o que seria cubismo? Seria algo relacionada ou relacionado ao país Cuba? Então, bora lá! O cubismo, na verdade, ele foi uma revolução artística. Ele traz uma revolução dentro dos movimentos, né, que eram tidos como identitários ou movimentos que rompiam com a barreira das estéticas, principalmente da estética acadêmica de se ensinar arte. Por falar em cubismo, não devemos falar de cubismo sem o artista espanhol Pablo Picasso. Foi ele que revolucionou o mundo da arte quando produziu, em 1907, As Senhoritas de Avalon. Nessa obra, são retratadas cinco figuras femininas, cinco mulheres, construídas basicamente por meio de formas geométricas. Na verdade, foi um alvoroço quando ele pintou rostos e corpos femininos em formas geométricas e principalmente fora da estética acadêmica. Porque essa obra ela traz, né, um rompimento com a representação dos seres e da natureza de maneira realista ou aquela maneira harmônica. Do mesmo modo que Matisse fez com Fauvismo e Titian com de Black, a ponte, por essa razão a obra de Pablo Picasso é considerada de vanguarda, uma vez que ele traz assim, na verdade, uma inauguração de um estilo de pintura. Ele na verdade inaugura um estilo. Que estilo seria esse? O cubismo, em que linhas e planos, cor, volume são dispensados de papéis representativos tradicionais, fugindo assim regras e padrões artísticos. Nas obras cubistas, todos os lados e objetos e figuras apresentados são vistos ao mesmo tempo em um mesmo plano, como se estivessem abertos, né? Se compararmos as Senhoritas de Avalon de Pablo Picasso com o Banho Turco do pintor neoclássico João Augusto Dominique Ingres, podemos entender melhor essa relação. Então, vamos lá. O estilo cubista recebeu influência, né, da produção do pintor francês Paul Cézanne, que também utilizava em suas obras as formas geométricas, bem como a arte africana, especialmente as máscaras e os objetos tribais. E por sinal, tem muito da obra africana, né, um peso assim muito grande nas Senhoritas de Avalon de Pablo Picasso, né, as máscaras cubanas, as máscaras africanas, desculpa. Retomando aqui a questão do neoclássico, o neoclassicismo foi um movimento artístico que aconteceu, né, na Europa entre os séculos XVI e XVII que se inspirou no estilo, na estética do classicismo grego-romano. Por isso o nome do movimento é neoclassicismo, que quer dizer novo clássico. Na pintura os principais elementos eram as cores frias e o uso da perspectiva, principalmente, né, a questão do corpo, a estética, tá bom? Retomando o cubismo ele é dividido em duas fases. Fases essas que recebem o nome de analítica sintética. Então, bora lá conhecer o cubismo analítico. Nessa fase, os artistas primeiramente analisavam as formas dos objetos ou elementos que seriam representados e depois desconstruíam estes para partindo assim em fragmentos, né? Portanto, uma característica importante desse período do cubismo analítico, né, é a descomposição dos objetos. Ainda assim, uma forte tendência do monocromatismo, em que eram usados tons a fim de analisar a forma da distração de cores. Vamos lá, só um minutinho para eu falar para vocês o que é monocromatismo. O monocromatismo nada mais é do que aquilo que apresenta uma cor, uma só cor, ou mesmo cores bastante próximas. Em uma obra parece ser apenas uma cor, mas na verdade são cores que são bem próximas. Na composição das obras de George Black,
Por exemplo, percebemos poucos tons, o que caracteriza como monocromatismo. Na tela a seguir aí no módulo de vocês podem perceber que o George Black ele usa muito o marrom, o cinza e o azul. Inclusive essa obra é como Corpo em uma Mesa, né? Tem esse nome e pode-se perceber que o monocromatismo ele deixa uma cores ali próximas, né? Ele pegou e usou o que? O marrom, o cinza e o azul. O marrom e o cinza ficaram parecidos, ficaram como se fosse uma cor só, uma cor única, né? E caiu muito bem com a questão do marrom. Então, assim, o cubismo analítico ele faz essa questão, né? Fora isso também, né, a desconstrução, né, total da sua obra para reconstruir ela. Saímos do cubismo analítico e vamos para o cubismo sintético. A segunda fase do cubismo, chamada de sintética, teve como principal técnica a colagem. Sim, como na fase anterior, a fragmentação dos objetos ainda era trabalhada e muito explorada pelos seus artistas, né? Mas, porém, nesse período, desta vez utilizaram objetos ou elementos diferentes para conquistar uma peça única. Por essa razão, a colagem ajudava a construir obras com grande variedades e texturas e cores. O cubismo sintético, portanto, faz uma síntese, na verdade, um resumo de ideias da fase analítica, por isso recebe o nome de esse nome, acrescentando como elemento diferencial. Eu vou trazer para vocês uma obra que inclusive está aí no módulo de vocês, que é o Violão, de Pablo Picasso, né? E nesse violão, né, essa questão da colagem, você em si você não percebe o que é o violão, você não percebe as cordas, você pode perceber que o Pablo Picasso ele usou, né, recortes nessa colagem, um recorte de um jornal, por sinal um jornal, um pedaço de jornal queimado, algo que se assemelha à madeira, né, algo que também se assemelha a um piso para fazer o quadro. Então, o cubismo sintético ele se vale dessa técnica de colagem. Ele pega vários elementos para assim compor, né, a sua obra. E isso nessa segunda fase era bem distinto, era bem comum, né? Eles pegavam ainda aquela questão de desconstrução do cubismo analítico, né? Eles desconstruíam e faziam uma colagem com outras peças, né? Um pedaço de jornal, né, dentro da sua pintura, digamos que uma colagem com até uma fotografia, porque isso não tem no módulo de vocês, mas os cubistas faziam isso com algo que se assemelhava a uma fotografia, um pedaço de jornal, uma notícia impressa, né? E eles faziam assim os seus quadros, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Eu passei a atividade para vocês, viu? Tchau, tchau. Forte abraço, estudem, viu? Tchau.